Nesse vídeo a gente apresenta a biblioteca MPI para a escrita de programas de alto desempenho com troca de mensagens. Nosso objetivo nesse vídeo é dar uma primeira apresentação de MPI. Eu não vou aqui tentar ensinar ninguém a programar em MPI de forma definitiva. Para isso, esse tutorial, por exemplo, do Lawrence Livermore, é um bom ponto para poder começar. MPI é uma definição de um padrão de programação para desenvolver programas por troca de mensagens. Tem várias implementações diferentes dessa interface. Então existem várias bibliotecas derivadas do padrão MPI. Ele não é um padrão nem I3E, nem ACM, ele é controlado por um fórum específico, mas é considerado hoje o padrão de programação para sistemas de alto desempenho em geral. Tem implementação para C, C++, Fortran e outras linguagens, mas como o foco é em alto desempenho, tem pouca utilização além dessas linguagens principais. Ele pode ser usado para programação em multicomputador, em multicore, mas ele é principalmente importante na programação de clusters, exatamente porque aí você precisa da troca de mensagens. Ele foca em alto desempenho, então não tem nada para aumentar a abstração. O foco dele é dar para o programador o máximo de desempenho possível. E, em particular, é a única interface que a gente tem que tem implementações especificamente desenhadas para cada tipo de rede de alto desempenho que existe no mercado. Por exemplo, InfiniBand e outras redes que só existem mesmo no domínio dos supercomputadores. Mas MPI tem sempre uma implementação dentro desses ambientes todos, porque o negócio é realmente rodar rápido. MPI, na sua versão mais nova, isso está mudando, mas em geral ele não tem nada para controlar processos, nem threads, nem uso de memória. Então ele dispara um processo em cada máquina e a partir daí ele não tem mais nenhum controle. Mas é muito comum usar MPI, por exemplo, junto com pthreads, para em cada máquina onde o programa estiver rodando, a gente poder ter várias threads, por exemplo. O princípio básico de operação de MPI é o princípio de SPMD, Single Program, Multiple Data. Então, o mesmo programa é disparado em todas as máquinas. Se eu tenho um programa, eu vou disparar aquele programa e MPI vai disparar N processos diferentes em N máquinas diferentes. Cada processo vai ganhar um identificador rank com valor diferente. O primeiro processo disparado, que é o processo no console do usuário, ganha o identificador 0 e daí todos os outros ganham um valor entre 1 e n-1. Esse conjunto de processos é chamado de grupo dentro do MPI. Junto com um conjunto de informações de configuração que é chamado de contexto, isso forma o que MPI chama do comunicador, que é o que vai definir como que vai ser feita a comunicação dentro do sistema. Todo programa MPI, quando começa, ele já tem um comunicador definido, que é o MPI Common Word. E programas mais sofisticados podem precisar definir outros comunicadores, mas em geral a gente usa só esse. Com essa informação, todo processo MPI pode saber qual que é o rank dele e quantos processos tem no grupo em que ele está participando. Para isso, a gente tem esses dois comandos. Então eu pego MPI ComSize, me dá o tamanho do comunicador. Quantos processos tem dentro do grupo daquele comunicador. No caso, o MPI ComWord. E MPI ComRank me dá o meu número dentro do grupo, para eu saber me diferenciar dos outros. Só para a gente ter uma noção de como isso funciona, vamos ver um programa simples que vai disparar o processo nas N máquinas. E aí cada máquina vai mandar uma mensagem para o usuário. Saudações do processo número tal, do grupo de processos que tem N processos. O único detalhe aqui é que só o processo 0 está ligado no terminal. Os outros processos não podem usar printf para mandar mensagem para o usuário. Eles têm que montar uma mensagem e enviar para o processo 0, para o processo 0 poder imprimir. Então vamos dividir esse programa em três partes. Primeiro, a função que vai ser executada por todos os processos, exceto o processo 0. Então a gente tem que incluir, né, standard IO, string e a MPI.h, que é onde está a definição das funções de MPI.
a gente vai criar uma função sendGreeting, que é aquela onde cada processo vai mandar aquela mensagem greetings from processo número tal do grupo de tanto. Então, essa função sendGreeting vai receber o rank do processo e o tamanho do comunicador que eu vou precisar para montar a mensagem. Para montar a mensagem, eu vou criar um vetor, usar um sprintf para gerar lá o greetings from process, e aí eu vou preencher o rank daquele processo e o tamanho do grupo. Isso pronto, aí eu vou mandar a mensagem para o processo 0. Então, meu destino é o processo 0, eu vou usar essa função MPI send para mandar a mensagem. Então, MPI send, o primeiro parâmetro é o buffer que contém a mensagem, o segundo parâmetro é o tamanho em bytes da mensagem, o terceiro é o tipo da mensagem, é um vetor de caracteres, o quarto é qual é o destino, qual é o rank do destino, então no caso aqui é o dest, 0. A gente não usa o próximo parâmetro, que é um tag que eu posso associar com cada mensagem, e por último o comunicador que eu vou usar. Então isso vai ser executado por todo o processo, menos o processo 0. O processo 0 vai fazer algo semelhante, só que no caso dele ele vai receber as mensagens de todos os outros. Como ele sabe que ele é o processo 0, ele só precisa saber o tamanho do comunicador em que ele está inserido. Então tem lá o buffer que ele vai usar para receber as mensagens. Ele vai primeiro escrever a mensagem dele na tela, greetings from process 0. E aí, ele vai agora para cada processo além dele, né? Então do 1 até o consize, menor do que consize. Então eu vou chamar MPI receive, vou passar o buffer, onde que eu quero colocar a mensagem. Vou indicar qual que é o tamanho máximo da mensagem que eu estou esperando, que é de caracteres. Não estou preocupado com quem vai mandar, então o próximo campo é 0. O campo seguinte também é 0, porque seria o tag associado com a mensagem, que eu não estou interessado. E aí eu vou usar o MPI como word, e eu não estou interessado no status que é gerado pela recepção, então eu vou ignorar o status também. Imprimo a mensagem e faço isso para cada outro processo, além de mim mesmo. Falta então só o programa principal. Começo definindo as variáveis para guardar o tamanho do comunicador e o meu rank dentro do comunicador. Lembrando que esse programa vai ser executado para todos os nós que estão participando do MPI. E aí eu vou executar MPI init para todo mundo, está dentro do mesmo comunicador. E aí eu vou verificar o com_word para pegar o tamanho do grupo e o rank daquele processo dentro do grupo. Então agora basta eu executar a função certa, dependendo se eu sou processo 0 ou não. Se eu não sou processo 0, eu vou chamar sendGreeting passando o meu ranking e o tamanho do grupo. Se eu sou processo 0, eu vou executar aquele loop para receber todas as mensagens e passar como parâmetro o tamanho do comunicador para eu saber quantas mensagens eu tenho que receber. Depois disso, cada processo chama MPI finalize para terminar a execução corretamente, e aí o processo termina. Se a gente for compilar e executar isso agora, o comando para compilação exige que a gente use não o compilador, mas um script para já controlar todas as partes da compilação e ligar as bibliotecas certas. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu vou guardar a informação de depuração e que eu quero todas as mensagens durante o processo de compilação. O código fonte está nesse arquivo MPI hello.c e eu quero gerar como saída um programa chamado MPI hello. Para executar o programa agora, ao invés de eu executar o programa diretamente, eu vou usar MPI exec, passando o arquivo com o executável e vou dizer em quantos nós que eu quero que ele execute, então aqui no caso em 4 nós. O programa que eu vou disparar na minha máquina e mais 3 nós. Na hora que a gente executa aquele programa dessa forma, a gente teria esse tipo de saída no terminal do usuário. Greetings para cada processo de 0 até 3, e a ordem não é garantida, já que os processos estão executando em paralelo. Qualquer ordem seria aceitável nesse caso. De forma geral, programar com MPI é bastante simples, porque você só precisa dessas 6 funções que a gente usou nesse primeiro programa. Init, finalize, consize e comRank para você se localizar dentro do comunicador, e send e receive para trocar mensagens. O problema é que send e receive pode ser até bastante complexo para poder usar. Existem vários tipos diferentes
dependendo de como que você está usando. Então, nessa tabela, a gente vai considerar o send e o receive, e o send pode ter três tipos diferentes. É o send genérico, que a gente usou nesse exemplo anterior, onde a gente, quando chama a mensagem, a gente vai esperar até que a mensagem tenha sido enviada com garantia, mas não necessariamente ter sido entregue. Eu posso também fazer um send síncrono, que aí eu vou parar até que o receptor recebe a mensagem. E eu posso escolher de fazer um send bufferizado ou não bufferizado. O send bufferizado quer dizer que eu vou passar uma mensagem e o conteúdo dessa mensagem vai ser copiado para um outro buffer para poder ser enviado. Isso é o que o socket faz normalmente. Mas MPI, para ser mais eficiente, normalmente permite que você não copie para um outro buffer para depois poder enviar. Você pode enviar direto daquele espaço de memória que você está usando. Então a gente tem esses três tipos. E além disso, eu posso ter cada um desses tipos bloqueante ou não bloqueante. Então, nesse caso, o genérico seria simplesmente, como a gente já viu, MPI send e MPI receive, porque é o bloqueante. Se eu quiser o não bloqueante, eu coloco um I na frente. Se for síncrono, eu coloco um S. Se for bufferizado, eu coloco um B. Na recepção, basicamente, eu tenho a recepção bloqueante e a recepção não bloqueante. Simplesmente é isso mesmo. Se eu chamar receive bloqueante, eu vou parar e esperar uma mensagem chegar. Se eu chamar receive não bloqueante, o iReceive, ou iReceive, eu estou dizendo, eu estou esperando alguma coisa, mas eu não vou parar para esperar. Está aqui o buffer, e na hora que alguma coisa chegar, você me avisa. A forma de avisar tem uns dois formatos diferentes. Eu posso voltar para testar depois, ou eu posso definir um callback que vai ser executado quando a mensagem chegar. Mas isso é para programação mais sofisticada com MPI. Para programação mais sofisticada, inclusive, tem vários outros recursos. Tem um comando que se chama barrier, que é para fazer o mesmo tipo da barreira em memória compartilhada. Eu quero que todos os programas cheguem num certo ponto em todas as máquinas e esperem por alguma coisa para depois poder continuar. Tem primitivas de comunicação em grupo, por exemplo. Bcast permite que eu mande uma mensagem para todos os nós ao mesmo tempo. Reduce permite que eu colete dados de todo mundo ao mesmo tempo e, por exemplo, some esse dado para já chegar com uma soma no processo zero, que é uma comunicação mais eficiente, que é muito usada, por exemplo, para ambientes de processamento de Big Data. Scatter e Getter são operações para distribuir dados para todos os nós ou para coletar dados de todos os nós para o processo zero. Tem uma biblioteca específica só para a parte de I/O, que é a MPI I/O, que permite, por exemplo, que eu use um sistema de arquivo distribuído para que aí cada nó leia os dados do sistema de arquivo distribuído diretamente. É o uso mais comum que a gente tem na MPI I/O. Quando eu mando mensagem, no nosso exemplo a gente usou o tipo char, porque era simplesmente uma mensagem de texto. Mas eu posso criar tipos complexos para serem enviados de um nó para o outro. Então eu posso definir para o MPI quais são esses tipos que eu estou usando. MPI completo tem quase ou aproximadamente 400 funções diferentes que podem ser usadas. Você pode conferir essas funções nesse link, por exemplo. Então, tem muita coisa se você quiser se aprofundar. Isso é MPI. No Departamento de Ciência da Computação da UFMG, se você quiser se aprofundar, tem uma disciplina Programação Paralelo que foca especificamente em detalhes de programação de MPI e outras linguagens para programação de alto desempenho. Como eu mencionei, MPI é uma definição de um padrão para bibliotecas. As duas implementações mais populares de MPI são o MPI-CH, MPICH, que o pessoal chama, e o OpenMPI. MPICH é mais antiga e é a que funciona para Windows, e OpenMPI é mais recente e está sendo muito adotada em ambientes Linux, mas as duas são reconhecidas como boas implementações da biblioteca.